debate nesse primeiro momento aqui com o nosso colega Carlos Ferreira. Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal de casa. Olha só, Ferreira, apesar de ser o líder, do Grupo A do Parazão, do Grupo A1 do Parazão, o Remo não vive um bom relacionamento com o torcedor. Ontem, membros de uma torcida organizada do clube fizeram um protesto no Bainão. O Breno Raiol traz as informações. Um bom dia a todos os amigos que nos acompanham no BDB desta quarta-feira. No final de semana, o Remo volta a campo pelo Campeonato Paraense, dessa vez jogo contra o Independente no Mangueirão. Mas as últimas atuações do time azulino não vêm agradando nada por aqui. Tanto que antes do trabalho desta terça-feira aqui no Bainão, os jogadores tiveram uma palestra motivacional. Depois os atletas vieram para o gramado do estádio, trabalharam normalmente, só que esse treino teve a participação, teve a presença, na verdade, de uma torcida organizada em parte das arquibancadas do Bainão. Eles vieram justamente para protestar contra o mau momento vivido pelo time azulino. É bom dizer que eles cantaram, cobraram, mas tudo de forma pacífica. O torcedor tem todo o direito de dialogar, de protestar, de fazer seu protesto desde que seja pacífico. O que você viu foi um protesto pacífico, normal, jogar em time grande é isso, os jogadores estavam preparados que isso poderia acontecer mais dia menos dia. Agora a torcida também tem que entender que a gente está numa fase de preparação de avaliação do elenco. Muitos desses jogadores aí podem render mais do que eles estão rendendo. É só tu avaliar o histórico recente de cada um deles. Depois do empate em 0-0 contra o Tapajós em Santarém pela última rodada, ficou explícito o baixo rendimento físico do time azulino, principalmente pelas declarações do técnico Márcio Fernandes, que não gostou nada desse aspecto no Leão Azul, logo na estreia do técnico azulino. Nesse treino aqui no Bainão, nesta terça-feira, parte dos titulares naquela partida trabalharam a parte física separados do restante do elenco. No final de semana, contra o Independente, o Remo pode, quem sabe, aí conseguir confirmar a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense. Breno Raiol para o Bom Dia Pará. Bom, essa manifestação dos torcedores, da forma como ocorreu, é bem salutar. É a manifestação de uma insatisfação mais do que justificada pelo que tem sido o Remo nos últimos jogos, nem tanto pela campanha como um todo. Em matéria de resultados, o Remo até que não deve tanto, mas deve no desempenho. No desempenho técnico, no desempenho tático, no desempenho físico. O torcedor avalia, projeta a reta final do campeonato, projeta a Série C e se desespera porque no futebol é assim, a avaliação é em cima do momento, embora futebol seja processo. E eu digo assim, futebol é processo porque no caso do Remo, o Remo é um time que tem jeito. Eu vou puxar aqui para uma situação recente, ano passado. Quem poderia imaginar que aquele time que era saco de pancadas na Série C, na reta final, faria a campanha que fez e se salvaria daquela maneira tão improvável? Foi quando o time foi arrumado, ajustado, organizado pelo João Neto, cresceu em todos os aspectos, emocional, físico, tático, e aí cresceu tecnicamente, e jogadores que eram dispensáveis viraram fundamentais. O Rodriguinho estava dispensado e foi chamado de volta quando o Arthur assumiu o time do Remo e virou um jogador importantíssimo na reta final da Série C. Então o futebol tem disso. Quem está aí hoje sendo execrado, amanhã pode ser festejado. Agora, isso é uma questão de trabalho organizado. O Remo está vivendo um novo ciclo agora com o Márcio Fernandes. Há todo um questionamento na parte física. Ontem eu trouxe aqui a explicação do fisiologista do Remo, o Eric Cavalcante, afirmando que o que aconteceu em Santarém foi uma situação pontual, por razões pontuais, e que o time volta a render normalmente no jogo de sábado contra o Independente. Então isso nós vamos conferir, mas principalmente o futuro do Remo é uma questão de trabalho e de trabalho bem feito, de esmero e de esforço. E claro também de ajustes nesse time, né, Márcio? O Remo está fazendo isso, está dispensando jogadores, está contratando, o Remo está contratando um lateral esquerdo, ainda não tem o nome, mas o Remo está no mercado procurando um lateral esquerdo. Ontem dispensou um dos seus importados para este ano, o Vitor Luiz, que nem chegou a estrear na equipe, como o Elton, o volante também, liberado. Então esse upgrade aí é uma coisa que vai acontecendo durante a competição. E é estranho, né, Ferreira? Às vezes acontece isso, né, no futebol paraense. O jogador vem, nem chega a jogar e vai embora, né? Umas situações que acontecem às vezes. Né? Márcio, eu tenho todos os nomes de todos os jogadores
que Remo e Paysandu contrataram de 2006 para cá. E aí você vai fazendo um passeio nesses nomes e você vai descobrindo cada história. São muitas as histórias de jogadores que vieram, voltaram sem sequer estrear. Tem história de jogador que veio e voltou sem sequer treinar. Meu Deus. O jogador, quando chegou, o Remo trouxe um jogador que tinha jogado no São Paulo, que estava lá pelo interior de São Paulo, Henrique, volante, e quando chegou, se apresentou, ele foi dispensado na avaliação visual. Estava muito gordo. E olha só, então isso aí é uma questão mesmo de apuração no mercado das condições do atleta para você poder trazer. Esse Vitor Luiz que o Remo trouxe veio da Bulgária e foi colocado dentro do Remo. O presidente do Remo, o Fábio Mendes, assumiu a responsabilidade sobre a contratação, o jogador não respondeu. E aí já está liberado, já está dispensado. Então são erros que já não são mais admissíveis nessa época da informação que nós estamos vivendo, né? Com certeza.